Bom? A gente precisa liberar, eu acho, Flavinha, Perdão. O login de câmera delas. Ops. Tá liberado. Agora Desculpa. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Flávia. Juliana, posso começar? Você prefere começar? Pode começar, fique à vontade. Tá bom, vou compartilhar rapidinho aqui a tela, só um minuto. Fique à vontade. Vocês estão vendo? Dá para ver, sim. Dá para ver? Então, gente, boa tarde. Antes de começar, eu queria muito agradecer, né, às meninas do Elasmo Mulheres, pelo convite. É um prazer participar do evento. Né? Ano passado, participei como ouvinte e foi super interessante. Então, é uma honra, um prazer estar participando esse ano. Né, meu nome é Ana Paula Martins, eu sou de São Luís do Maranhão, eu fiz tanto né, fiz meu mestrado na Universidade Federal do Maranhão, né, doutorado na James Cook University na Austrália, e agora estou aqui no Canadá fazendo pós-doutorado justamente nesse tema, né, na questão da comercialização de carne de Elasmo Branks. Então, hoje eu vou fazer um pequeno apanhado, né, geral das informações que a gente tem disponíveis sobre comercialização de carne de Elasmo Branks, compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas no final para a gente discutir. Então, começando aqui, acho que todo mundo que está participando desse evento, né, tem conhecimento que tubarões e raias fazem parte de um grupo bastante diverso, né. A gente está falando por volta de 44 famílias, mais de 1.200 espécies, mas, infelizmente, esses organismos são capturados anualmente em números gigantescos, né? A gente está falando de cerca de 100 milhões de Elasmo Branks capturados anualmente. Isso é só uma estimativa, pode ser que o número seja bem maior, né? Por causa dessa pressão de pesca bastante elevada, a gente já tem algumas populações em declínio significativos, algumas chegando aí por volta de 95%, né? E o último relatório da IUCN saiu recentemente, né, demonstrando realmente isso, né? Mais de praticamente 1/3, né, de todas as espécies de tubarões e raias no mundo todo já estão sob algum tipo de ameaça. E por que esses organismos estão ameaçados, né? São tão capturados pela pesca? A gente sabe que praticamente existem vários subprodutos de tubarões e raias, e todos têm um valor comercial significativo, mas a gente sabe que principalmente as barbatanas e a carne, né, são os produtos mais importantes. Quando a gente fala especificamente de barbatanas, só entre 2012 e 2019, né, estima-se que o valor do comércio de barbatanas chega aí a aproximadamente 1,5 bilhões de dólares americanos. Né, se a gente for converter isso para reais, quase 8 bilhões de reais, né, utilizados somente na comercialização de barbatanas de tubarão. No caso da carne, esse valor é maior ainda, né? Para o mesmo período, a estimativa é que o valor do comércio de carne de Elasmo Branks no mundo todo chega aí em torno de 2,6 bilhões de dólares americanos, mais de 10 bilhões de reais, né? E embora realmente tenha existido um boom, né, na comercialização de barbatanas aí nos últimos 30, 40 anos, né, até o momento, a gente sabe que desde períodos pré-históricos, né, tubarões são capturados para o consumo, né, e a comercialização de carne. Então, não deixa de ser, historicamente, o principal produto, né, de Elasmo Branks. Embora ainda possa soar um pouquinho estranho para algumas pessoas que existe esse consumo tão grande de carne de Elasmo Branks no mundo todo, né, é uma prática relativamente comum. Praticamente todos os países costeiros, né, consomem carne de Elasmo Branks. Alguns países têm pratos específicos, né, que são parte da cultura, feitos com carne de tubarão ou carne de raia,
né? No caso do Brasil, da moqueca de cação, tem o fish and chips na Austrália, no Reino Unido, tem o tubarão fermentado na Islândia, né? Então, são práticas relativamente comuns, né? Quando a gente fala da comercialização da carne de elasmobranquis, é importante que a gente separe duas coisas, né? A questão da produção, né? Os países que produzem grandes quantidades de carne de elasmobranquis, e a questão da comercialização, né? E uma coisa não necessariamente está diretamente relacionada com a outra. Então, em termos de pesca, o país que mais produz, que mais captura tubarão no mundo todo é a Indonésia, tá? Seguido da Espanha, né, que tem uma dinâmica bastante interessante, visto que a costa da Espanha, né, não é tão grande, não é uma área tão grande, mas a Espanha tem uma frota industrial muito forte, né, e eles pescam tubarão tanto na própria costa espanhola, mas também na costa africana, né, em águas internacionais. Então a indústria realmente é muito, muito forte, né. Em terceiro tem o México, que sempre teve ali entre top 10, top 20, mas nos últimos 5 anos, né, cresceu exponencialmente na captura de elasmobranquis, né, e em quarto a Índia e quinto Taiwan. O Brasil fica em 10º colocado aí nesse ranking, né, de produção de carne de elasmobranquis. Falando de comércio, né, como eu falei inicialmente, a dinâmica é um pouco mais diferente. Países que produzem muita carne de tubarão não necessariamente comercializam, né, porque comercializam internacionalmente. Isso pode ser consumido localmente, é o caso da Indonésia. A grande maioria da carne que é pescada é consumida pela população local. Então, quando se trata de comercialização, existe outra dinâmica, existem outros atores envolvidos, né? E disparado, sem comparação, o país mais importante no que diz respeito à comercialização de carne de elasmobranquis é a Espanha. A seguida de Portugal, o Brasil vem aí em terceiro. O Brasil é um grande importador de carne de elasmobranquis, mas não chega a exportar tanto, né? Por isso fica aí em terceiro lugar no nosso ranking de comércio, que inclui tanto importação quanto exportação, seguido da China e do Uruguai. Eu vou falar um pouquinho mais da comercialização utilizando esse mapa, tá? Essa figura mostra a comercialização de carne de tubarão, só tubarão, não inclui raias aqui nesse caso, tá? Entre 2009 e 2019. E essa figura é super interessante, tem inúmeras relações aqui que são interessantes da gente discutir, muita coisa para falar, mas como a gente não tem tanto tempo, eu vou focar em 2 pontos principais aqui. Primeiro, no papel da Espanha como principal, né, ator, né, no comércio de carne de elasmobranquis. A Espanha pesca muito, como eu falei inicialmente, importa muito, mais aí de quase 130 mil toneladas de carne de elasmobranquis importada, né, nesse período aí de 10 anos. Exporta muito também, mais de 180 mil toneladas exportadas. Mas um ponto muito importante é que a Espanha também é um grande link, né, entre os países. A Espanha exporta para mais de 85 países e importa de mais de 65 países. Então, basicamente, a Espanha está no centro, né, faz parte de toda a comercialização de carne de elasmobranquis a nível global. O Brasil é um outro exemplo interessante, porque o Brasil é o maior importador de carne de tubarão, né? Esse gráfico específico para tubarões, desculpa que eu fiquei falando em elasmobranquis. O Brasil é o maior importador de carne de tubarão do mundo, né? Quase aí 150 mil toneladas nesse período estudado aqui. E um ponto interessante é que mais da metade dessa quantidade, né, que o Brasil importou vem do Uruguai, sendo que o Uruguai não é um grande produtor de carne de tubarão, tá? O Uruguai importa, né, a carne de tubarão mais barata, processa, embala e exporta praticamente tudo, né, para o Brasil, para suprir a demanda brasileira. Então, algumas dinâmicas bem interessantes aqui que a gente pode observar. Quando a gente fala do comércio de raia, né, a gente pode ver aqui na imagem que a dinâmica já é bem diferente. Existem alguns países que se destacam mais, e aqui no caso a Coreia do Sul, né, o principal importador de carne de raia no mundo todo. A gente tem a Argentina como principal exportador para a Coreia do Sul, mas dá para ver também ali que os Estados Unidos também exporta muita carne de raia para a Coreia do Sul,
né? O Brasil não tem um papel grande de destaque nesse mercado, mas está ali, está exportando praticamente 10 mil toneladas aí, de carne de raia, né, durante esse período aí entre 2012 e 2019. Então, quando a gente fala, né, do comércio de carne de elasmobranquis, existem inúmeras dificuldades envolvidas, né? É realmente um tópico bastante difícil da gente compreender. E só para fazer um comparativo, né, no caso do comércio de barbatanas, eu acredito que seja seguro a gente falar atualmente que a gente tem um entendimento, né, significativo de como essa comercialização funciona, né? E por motivos óbvios, né, o comércio de barbatana acabou chamando bastante a atenção da mídia, da comunidade científica, da população em geral, da sociedade em geral, né, dos órgãos de fomento. Então, existem aí, e surgiram aí nos últimos 10, 15 anos, muitos estudos, muitas pesquisas foram desenvolvidas no tópico, né, muito detalhadas, e uma das coisas que facilitou o nosso entendimento nessa área é o fato de que existem alguns mercados dominantes. Então, independente, né, de um tubarão ser capturado na América do Norte, ou na América do Sul, ou na África, ou no Sudeste Asiático, é muito provável que as barbatanas, né, comercializadas desses animais, em algum momento vão passar por Hong Kong. Então, por isso, muitos pesquisadores realmente se mudaram para Hong Kong, passaram a morar em Hong Kong, né, e observar, né, a dinâmica desse comércio diariamente, visitar os mercados, visitar, né, os fóruns, e isso tudo combinado com os avanços das ferramentas genéticas, que permitiram que a gente identificasse as espécies de tubarões e também identificasse a origem dessas espécies, né, acho que tudo isso combinado, né, chega ao ponto que a gente está hoje, de ter um entendimento relativamente detalhado de como funciona o comércio de barbatanas. E isso é completamente diferente no caso do comércio de carne. Por algum motivo, não é um tópico tão explorado, né? Não chama tanta atenção da mídia, mesmo dentro da comunidade acadêmica, não são muitos pesquisadores que dão atenção ao tópico, né? E como foi mostrado nos mapas anteriores, nas imagens anteriores, os mercados são muito complexos, não existe uma rota específica, né, que a gente possa seguir e rastrear. Realmente tem muito consumo doméstico, e consumo doméstico geralmente não é nem registrado, né? Tem descarte também, e os produtos que são importados e exportados é realmente muito difícil de saber para onde vão, né, e como todo o processo funciona. O que a gente de fato sabe é que a demanda está crescendo, e a gente sabe disso porque a gente avalia os valores, né, o custo do quilograma de carne de tubarão a nível global, e tem aumentado, a gente só vê os valores aumentando, né? Então, dá para sugerir que a demanda tem crescido. Dentre as inúmeras dificuldades que a gente encontra, né, a gente posso falar sobre as dificuldades o dia inteiro aqui, mas eu resolvi destacar duas que eu acho que são as mais importantes para a gente comentar. A primeira é a questão da rotulagem, né, dificilmente você encontra carne de elasmobranquios sendo comercializadas que tem o nome da espécie, ou que tem o local de coleta dessa espécie. Isso ocorre por inúmeros motivos, né? Pode ser por questão de esgotamento do estoque, de outros recursos pesqueiros que são mais lucrativos. Então, às vezes o pescador, o comerciante, né, que tem aquele tubarão ali que não tem muito o que fazer, então corta de um jeito, fileta de um jeito que fique parecendo com um atum ou uma pescada amarela, ou alguma coisa do tipo, e tenta vender, né, por um valor um pouquinho mais alto. E tem também a utilização de nomes genéricos, né, no caso do Brasil, o nome cação, no caso da Austrália, flake, e tem muitos exemplos aí no mundo todo, né, que a gente, né, os pescadores comerciantes acabam colocando inúmeras espécies dentro dessa mesma caixinha, desse mesmo nome, e o consumidor nem sempre sabe o que está consumindo. Tem também o ponto da aceitação do mercado. Existem muitos lugares no mundo, inclusive no Brasil, né, que a população não tem interesse em consumir carne de elasmobranquios, por vários motivos. Pode ser porque o cheiro é muito forte, ou porque o gosto não é atrativo, né? Alguns pontos se acredita que a carne de elasmobranquios seja reimosa, causa inflamação, causa algum problema, né?
Alguns consumidores também sabem da questão dos níveis de mercúrio, que a Juliana vai falar um pouco mais, acredito, né, na próxima palestra. E, enfim, por inúmeros motivos religiosos, motivos culturais, algumas pessoas realmente não têm interesse em consumir, né, esse produto, mas às vezes chamando de outro nome, colocando o nome de outra espécie, ou só chamando de um nome genérico, né, os pescadores e comerciantes acabam conseguindo driblar né, acabam conseguindo essa aprovação, né, no mercado dos consumidores. O outro ponto é a questão do rastreio, e aqui entra mais em consideração a questão do comércio internacional. Tá? Quando você importa ou exporta algum produto, né, esse produto ele tem que ser colocado dentro de uma categoria que a gente chama de commodities. Até 2012, para tubarões e raias, só existiam 2 commodities. Aqui tem um exemplo de uma, que é a commodity 030265, que basicamente é para qualquer lasmo branco com a carne fresca e que o animal esteja inteiro. Então, mesmo que você tenha um acompanhamento de desembarque perfeito e consiga anotar exatamente qual espécie que chega, o que não é comum, mas vamos supor que isso aconteça em alguns lugares, mesmo que você tenha todas as informações, né, a respeito do desembarque, quando esse produto passa a ser comercializado internacionalmente, vai tudo dentro dessa mesma commodity, tudo dentro desse mesmo número. Então, a gente não sabe quais são as espécies comercializadas, a gente não sabe se tem espécie ameaçada sendo comercializada, a gente não sabe se um país está colocando toda a pressão pesqueira numa espécie só, ou se está distribuindo entre várias outras. Então, fica realmente tudo muito difícil de entender. Né, e era essa, mais ou menos, a ideia que eu queria passar para vocês hoje aqui. É um tópico bastante importante, né, que a gente tem que dar mais atenção à medida que o tempo passa, mas realmente muito difícil de tentar acompanhar, de tentar entender. Então, para finalizar rapidinho aqui nossa conversa, né, é importante que a gente tente sempre levar em consideração e dar atenção à questão do comércio de carne, né, na elaboração dos nossos planos de ações regionais, nacionais, globais, enfim, nossos estudos, né, como comunidade científica, sempre em tentar buscar ou pressionar quem a gente puder pressionar, da forma que a gente puder pressionar, né, por melhor rotulagem e rastreio. Esse não é um problema específico da pesca de alasmo brancos, é um problema geral da pesca, mas se a gente não conseguir resolver, ou se a gente não conseguir melhorar nesse ponto, realmente vai ser muito difícil elaborar qualquer estratégia de conservação para animais marinhos. Né? E é importante que a gente entenda também que não existe uma solução simples e única, tá? Não existe uma receita de bolo, não dá simplesmente para dizer vamos todo mundo parar de pescar tubarão, porque não vai acontecer, não vai funcionar. Né? Existem alguns países aí que têm conseguido algum sucesso na questão da pesca sustentável, né, de alguns estoques de tubarões, mas realmente é muito difícil fazer com que o que funciona em um específico local funcione em outros, né? Então a gente tem que entender essa dinâmica, que essa dinâmica vai variar muito, realmente não tem uma receita de bolo, não tem uma solução simples. E por último, acho que a história aí da conservação tem mostrado para a gente que todas as vezes que a gente tenta, na grande maioria das vezes que a gente tenta elaborar estratégias, né, de manejo de conservação que não levem em consideração questões como segurança alimentar, práticas tradicionais e prioridades de desenvolvimento humano, a gente tende a falhar, né? Então, é importante, né, essa é uma mensagem que eu pessoalmente queria passar para todo mundo que está ouvindo, tentar incorporar, né, nos nossos estudos questões socioeconômicas, questões de demanda, de preferências, porque essas informações também são muito importantes, né, em combinação com os dados de biologia e de ecologia, né, para que a gente consiga desenvolver estratégias de conservação que venham a ser efetivas, né, para esses animais que a gente tanto ama. Então, era isso, né, que eu queria falar. De novo, eu só queria agradecer às meninas pelo convite, e depois que a Juliana fizer, né, a apresentação dela, eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Nossa, foi muito boa sua fala, excelente. Já tenho várias perguntas, mas vamos deixar então a Juliana apresentar e aí depois a gente abre para discussão. Juliana, você quer... Ah, já está aqui. Que bom. Já estou aqui. Eu vou colocar aqui para Bem-vinda. a minha tela.
Tá aparecendo? Vocês conseguem ver? Sim, sim, agora sim. Hum. Perfeito. Então, queria agradecer, né? Agradecer as meninas pelo convite, estar participando. É a primeira vez que eu estou participando, elas mulheres, e assim, eu me sinto muito honrada em estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência, né, com elasmo branquios aqui no norte do Brasil. Na verdade, eu sou ecotoxicologista e há bastante tempo eu trabalho com essa parte de contaminação, e durante o meu doutorado eu percebi que tinha um gap, né, nessa questão do conhecimento sobre a ecotoxicologia em elasmobranquios, especialmente em tubarões, que é algo que durante toda a minha vida eu sempre vi sendo comercializado e nunca tinha visto nenhum trabalho com ecotoxicologia de tubarões aqui no norte do Brasil. Então, para tentar responder alguns questionamentos que foram surgindo, eu resolvi começar a trabalhar com essa questão. Então, o estilo da minha palestra eu chamei de consumo de carne de tubarão na Amazônia e as implicações à conservação e à saúde pública. Até mesmo para as pessoas daqui do norte, para as pessoas da Amazônia, quando a gente pergunta: você sabe de alguma ocorrência de tubarão? Sabe se existe tubarão na Amazônia? As pessoas, não, tenho certeza que não acontece para cá, não. E a gente sabe que é muito comum. E aí, se a gente já pergunta: mas você já viu vender cação? Você já comeu cação? E todo mundo, é uma prática super comum. Então, as pessoas têm o costume de comer, têm o costume de comercializar, mas ao mesmo tempo elas não têm o conhecimento do que aquele peixe seria, né? Como a Ana Paula falou, as pessoas não sabem. Aqui, pelo menos, as pessoas não sabem o que elas estão consumindo. Só para localizar um pouco vocês, a nossa costa é uma costa que vai desde o estado do Amapá até parte do estado do Maranhão, né, na Baía de São Marcos, em uma área que a gente chama de estuário do Amazonas, formando um ambiente aquático complexo com uma alta produtividade biológica. A indústria pesqueira aqui da região, ela sustenta um mercado de cerca de 610 milhões de dólares e se destaca como um dos principais componentes da economia regional e também da economia nacional. Sendo que, dentre os diversos recursos pesqueiros que são aproveitados aqui na nossa região, existe uma diversa gama de espécies de elasmobranquios que são comercializados, especialmente espécies de tubarões, que normalmente são comercializados como cação e são fornecidos a esses mercados como capturas acessórias de outras pescarias, principalmente na pesca do camarão rosa, que acho que é uma das principais pescas aqui da nossa região. No entanto, recentemente, não sei se nas demais regiões do Brasil chegou essa notícia, mas aqui foi assim, deu o que falar por várias semanas, que teve uma captura de tubarão durante uma pesca ilegal em uma praia aqui do Pará. E eu até trouxe o vídeo. Durante essa pescaria, né, a gente observa no vídeo que é justamente num barco camaroneiro e o tubarão foi capturado, era possivelmente uma espécie de tubarão cabeça chata que foi capturado acidentalmente, e eles, ao invés de soltarem, isso é muito comum, eles trazem para dentro do barco, desconfiguram o animal para que não seja identificado como um tubarão e é vendido é, normalmente, né, nos mercados, fornecido para consumo. Como a gente vê, como a Ana Paula também falou, a gente tem diversos pratos
que são feitos na base de cação, né? Muqueca, caldeirada, cação empanada. Um peixe que ele é bastante apreciado por ser um preço muito acessível e, no entanto, é um tipo de pescado, né? Vou puxar um pouco mais a sardinha para o meu lado, a gente sabe que ele é altamente contaminado por vários elementos, várias substâncias, tanto orgânicas quanto inorgânicas. Eu vou dar um enfoque um pouco nas substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas que a gente tem estudado nos tubarões, né, que são comercializados, são 4. É o mercúrio, que a principal forma tóxica do mercúrio para os seres humanos é o metilmercúrio, e a principal doença que ele causa é justamente o mal de Minamata, que possui efeitos tóxicos do sistema nervoso central e sensorial, além de ser uma ameaça ao desenvolvimento desde a fase uterina e até o restante da vida. O segundo elemento que a gente tem estudado é o arsênio, sendo que a forma tóxica do arsênio é o arsênio inorgânico, cuja exposição prolongada ao longo da vida pode ocasionar câncer. Então, o arsênio é uma substância cancerígena que está bastante presente também nesse tipo de pescado, né? Nos tubarões que são comercializados. Uma outra substância que a gente também tem encontrado é o cádmio. Ele é facilmente acumulado em vários organismos e ele tem um comportamento assim, muito semelhante ao comportamento do arsênio. A principal doença que ele causa é a doença de Tai-Tai, que é o órgão-alvo dele geralmente são os rins. Ele também causa essa acumulação nos ossos e nas articulações. E, por último, a gente também tem estudado o chumbo, que também é um elemento bastante tóxico. Ele tende a se acumular nos ossos dos peixes, né, os ossos, brânquias, rins, fígado, escama, e também nos seres humanos, na parte da dentição, e também nos ossos e articulações. Então, a gente recentemente, aqui no nosso grupo de estudos, nós realizamos uma pesquisa investigando sobre o consumo desses tubarões na costa da Amazônia e quais seriam os possíveis impactos à saúde pública, como também ao ecossistema marinho, né? A gente sabe que se há essa pescaria, vai também impactar no funcionamento do ecossistema marinho, de onde essas espécies estão sendo retiradas. Então, só para resumir, a gente investigou quais seriam as espécies de cação que são comercializadas em alguns dos principais pontos de venda de peixe da costa amazônica. Nós investigamos a exposição a esses quatro elementos que eu falei anteriormente, para verificar algumas variáveis de ecotoxicologia, como a biomagnificação, e também vimos a parte principal, que é a quantidade máxima de carne de tubarão que poderia ser consumida para que as pessoas não tivessem expostas a adquirir doenças, seja câncer ou algum outro tipo de doença que seja ocasionada pela exposição a esses metais, a esses elementos, né? E por último, a gente investigou qual seria o posicionamento trófico dessas espécies de tubarão que são comercializadas aqui na Amazônia em relação às demais espécies e em relação a outras partes do mundo, porque a gente suspeita que, pelo cação ter um tamanho bem reduzido, que essas espécies que são comercializadas aqui sejam todas juvenis. Era a nossa principal hipótese. Então, a área de estudo, né, a gente estudou, fizemos esse levantamento em 5 municípios daqui da costa da Amazônia, e a gente descobriu simplesmente que de todas as amostras que nós obtivemos, eu acho que foram 96, se eu não me engano, nós encontramos 13 espécies de tubarão sendo comercializadas em livre mercado, sendo que 2 eram ameaçadas de extinção, 2 vulneráveis e 3 quase ameaçadas. As 3 famílias que nós capturamos foram Carcarrinides, Firnides e Triaquides, e a maioria delas possuía concentrações de arsênio muito superiores ao que é permitido pelas legislações nacionais e internacionais. Ou seja,
o consumo dessas espécies, ela poderia ocasionar uma exposição às pessoas que venham a consumir esse tipo de pescado. O dado muito interessante que a gente encontrou foi que as maiores concentrações foram registradas nessa espécie de Mustelus guimani, que é uma espécie que se alimenta de crustáceos, está na base da cadeia alimentar, e por o arsênio ele apresentar um comportamento que a gente chama de biodiluição, ele tende a apresentar maiores concentrações em espécies que estão mais na base da cadeia alimentar. Mas o que foi bem surpreendente foi porque o Carcarhinus leucas, né, o nosso tubarão cabeça chata, foi o segundo que apresentou maiores concentrações de arsênio, sendo que ele já é um animal bem mais predador, já está bem mais acima na cadeia trófica. A nossa hipótese é que, por essa espécie ser uma espécie de tubarão que tem o costume de adentrar regiões estuarinas para efetuar o seu ciclo de reprodução, esses indivíduos que estão sendo capturados justamente nessa área mais próxima da costa, numa região que possivelmente possa ser uma área de berçário. Todos os indivíduos que nós capturamos, eles tinham menos de 1 metro de comprimento, né? Algumas espécies são pequenininhas, certo? Mas outras, que são espécies como tubarão-tigre, tubarão cabeça chata, galha branca, são espécies maiores, mas que eram juvenis. Esse aqui foi o que eu falei agora, né? A gente encontrou essa relação do arsênio com o posicionamento trófico. Para o mercúrio, que também é um metal que é mais conhecido por causar efeitos tóxicos, eles excederam a concentração limite pela Organização Mundial da Saúde em 9 das 13 espécies, sendo que as maiores médias foram registradas em tubarão-martelo, Spinastudius. O mercúrio, pelo seu comportamento esperado, ele sofreu a biomagnificação, então espécies de maior posicionamento trófico, elas tendem a apresentar maiores concentrações do elemento. Nível de chumbo e de cádmio foram as mais baixas em todas as espécies, sendo encontradas apenas as maiores concentrações em Carcarhinus acronotus para chumbo e Mustelus guimani para cádmio. O cádmio ele tem um comportamento muito semelhante ao comportamento do arsênio, então ele tende também a se acumular em espécies que estão mais próximas à base da cadeia trófica. E a gente também tem poucos dados da literatura disponíveis para cádmio e chumbo, né, em tecido de tubarão. Nesse estudo que a gente realizou, a gente encontrou pela primeira vez níveis de chumbo e cádmio em 10 espécies das 13, então foi o primeiro registro para esses dois elementos. Só que a gente encontrou que de todas essas espécies todas as espécies que foram capturadas, se a gente fizer uma estimativa de quanto que se poderia comer de tubarão para que a população amazônica não tivesse exposta a nenhuma das doenças que são causadas pelos metais que nós investigamos, esse consumo ele deveria ser reduzido para menos de 2 gramas por dia. Na Amazônia, por dia se consome em média de 416 gramas de carne de peixe de modo geral. Só que se a gente fosse fazer uma estimativa por espécie, algumas espécies elas não deveriam ser consumidas de forma alguma. Só que qual é a principal problemática nesse caso, né? No caso, não só aqui da Amazônia, mas de todo o Brasil, como a Ana Paula falou. A rotulagem, às vezes ela é feita e às vezes ela é mal feita, mas aqui na nossa região ela nunca é feita. Então, você vai comprar um tubarão, vai comprar um peixe, um cação, como é conhecido aqui, nas feiras no mercado, você não vai conseguir identificar se é uma espécie que você pode consumir maior quantidade porque ela tem a menor concentração de elementos tóxicos, ou se é uma espécie que você não pode consumir nem 2 gramas dela.
Então, é uma roleta russa. As pessoas, elas vão consumir aleatoriamente. Um outro ponto que ficou bastante... está até sendo tema de TCC de alguns alunos aqui, são as preferências dos consumidores por alguns tipos, né, de carne de cação ou não. A gente chegava nos locais de coleta e ia perguntando, você prefere um cação de tamanho pequeno, de tamanho intermediário? As pessoas normalmente preferem cações pequenas, o que incentiva a maior captura de filhotes e juvenis. E um outro caso que ficou bastante agravante é que na região de Belém, principalmente, as pessoas elas têm preferência por só consumir o cação se ele estiver junto com o fígado. E o fígado, para nós ecotoxicologistas, a gente sabe que é o pior tipo de tecido para se consumir, porque é o tecido que mais vai acumular toda a gama de contaminantes possíveis, porque é o órgão de detoxificação. Então, a exposição para essas pessoas que têm a preferência por só consumir o cação, que tem o fígado, ela é muito, muito, muito maior do que em outros locais que só come mesmo a carne branca, né, o tecido muscular. Já puxando para o lado um pouquinho mais da ecologia em si, a gente fez análise de isótopos estáveis, né, e nós observamos que a assinatura do nitrogênio, né, que revela, está relacionado à posição trófica desses organismos, elas variaram muito menos, elas tiveram um intervalo muito menor do que as mesmas espécies em outros lugares do mundo, o que favoreceu a nossa hipótese de que realmente os tubarões que são capturados e são comercializados de forma ilegal aqui na Amazônia, eles são muitas das vezes juvenis. Provavelmente aqui a nossa região é uma região, por ser muito rica em nutrientes, em fornecimento de abrigo, é uma região que pode ser muito utilizada para região de berçário, região de forrageamento e reprodução. E durante essas pescarias, acontece de forma abundante a captura acessória desses tubarões. E a gente sabe que essa pressão de pesca, ela pode ser extremamente nociva para o ecossistema, não só para o ecossistema amazônico, né, porque a maioria das espécies que são capturadas aqui, elas são espécies de grande migração, são espécies de grande influência nos demais ecossistemas marinhos ao redor do Brasil e do mundo. Então, a pesca expressiva que acontece aqui e completamente não monitorada, a gente tem pouquíssimos dados sobre a captura de tubarão, até mesmo nos órgãos tipo CEPINOR e outros órgãos de monitoramento, a gente não tem tanto registro da captura de tubarão. É tudo bem mesmo de forma ilegal, de forma como a gente chama, por baixo dos panos. Então, aprofundar mais nessa questão, principalmente ecológica, é muito, muito importante. As conclusões do trabalho, né? Esse foi o primeiro trabalho que a gente realizou, foram as seguintes. A gente chegou na conclusão de que o consumo dessa carne de tubarão, ela causa exposição a esses 4 elementos, sendo que a gente só analisou esses 4 elementos, e a gente sabe que não são somente esses 4 elementos que esses animais acumulam, tem uma vasta gama de poluentes orgânicos também que a gente está começando a investigar. Por sua vez, os impactos da remoção desses juvenis na região, eles são totalmente desconhecidos. Infelizmente, a gente só vai lá e faz uma fotografia e vê. São tubarões, possuem um posicionamento trófico basal bem, bem inferior do que normalmente os adultos possuem, então são juvenis. A gente não sabe o que pode acontecer devido a essa sobrepesca desses peixes. E como a Ana falou, a gente não pode chegar e falar, não vamos mais pescar tubarão, porque é algo extremamente tradicional, tá ligado ao tradicionalismo, à cultura, o que é que a gente pode fazer para tentar reduzir, não é mesmo? Então, era esses dados que eu queria mostrar para vocês, queria trazer um pouquinho esse alerta, né? A gente sempre fala bastante da questão da conservação, mas essa questão da saúde pública eu considero uma questão muito importante atualmente, porque o Brasil ele é um
dos países que mais consome tubarão, que coloca tubarão na merenda escolar, coloca tubarão para vender de forma barateada. Então, quais são as pessoas que geralmente consomem? São pessoas de baixa renda, são pessoas que têm um conhecimento sobre o que estão consumindo. São várias dessas questões que são importantes ser levantadas e que eu espero que a gente continue essa pesquisa, assim, não só aqui na Amazônia, mas em outras regiões também do Brasil, e que, de alguma forma, a gente consiga alertar a população do risco que é, não só o risco ecológico, mas principalmente para o risco que elas mesmas têm sobre a saúde se continuarem consumindo esse tipo de pescado, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço mais uma vez a organização, as meninas pelo convite, de estar podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento e estamos abertos a qualquer questionamento, dúvidas e ideias também para trabalhos futuros. Obrigada, Juliana. Nossa, as duas palestras excelentes e já está chovendo pergunta aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a ler algumas perguntas para vocês e aí vocês vão respondendo conforme as pessoas direcionam as perguntas, tá bom? E aí, quem quiser fazer mais pergunta, depois que a gente já acabar essas que estão no chat, se quiser abrir o microfone, abrir a câmera para perguntar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. A Vanessa Pedrosa perguntou para a Ana Paula. Como está a questão da moratória para elasmobranquios no mundo? É viável? Eu não sei se eu entendi. A questão da moratória fala proibição? Seria isso? Vanessa, você quer abrir seu microfone? Isso, Ana. A proibição. Se isso é viável, não é viável, se funciona, se não funciona. A proibição mesmo. Eu, particularmente, acredito que não funcione. Eu acho que todos os locais que eu já li sobre a respeito da proibição na captura de tubarão, realmente, como as populações ainda dependem desse recurso, tanto para alimentação como para questões econômicas mesmo, acabam continuando, né, capturando ilegalmente, e se não tem monitoramento, realmente fica difícil. Existem a questão de alguns países que têm mais recursos para monitoramento, que conseguem fechar algumas áreas e proibir a pesca em determinadas regiões, mas áreas relativamente pequenas. Eu acho que a nível global realmente é muito difícil. Eu não veria como isso poderia acontecer. Certo, obrigado. Tem uma outra pergunta da Vanessa agora para a Juliana, que é, caso houvesse um rótulo correto identificando que é uma espécie de tubarão ameaçada, você acredita que as pessoas deixariam de consumir? Se tivesse só informando que é uma espécie ameaçada, eu sinceramente acredito que não. Porque essa é até uma das perguntas que tem do questionário de uma aluna minha que está fazendo TCC com consumo de tubarões aqui no norte. E as respostas, né, já dando spoiler do trabalho dela, a maioria das pessoas falam que não. Mas se as pessoas soubessem que é uma espécie que, por exemplo, tem metais que pode causar um dano à saúde, elas iriam parar de comer. Uma pergunta da Bianca. Neste contexto, vocês acham que conseguiríamos em algum momento identificar nas embalagens que a carne pode ser tóxica? Igual é feito nas embalagens de cigarro, por exemplo. Eu acho difícil, porque quando os tubarões já chegam para cá, para o mercado, eles já chegam totalmente desconfigurados. Acho que uma das fotinhas que eu mostrei na minha apresentação fui eu mesma que tirei no mercado. Eles já chegam sem as barbatanas e sem a cabeça. Então, porque eles já são desconfigurados durante a pescaria. Eles pescam durante as pescarias, por exemplo, do camarão rosa, eles capturam os animais e imediatamente eles já desconfiguram. Então, para a gente conseguir colocar o rótulo, igual como é feito nas carteiras de cigarro, a gente primeiramente precisaria identificar os tubarões, entende? Então, gera uma outra questão, é a questão da identificação, da identificação correta. Um detalhe que eu achei muito interessante durante as minhas amostragens é como que eles identificam de forma
como que os vendedores, não são nem os pescadores, como que os vendedores eles identificam as espécies de tubarão, né? Porque eles só falam assim, tem aqueles vários charutinhos que a gente chama, e a gente pergunta, você sabe que tubarão é esse? Você sabe que cação é esse? Que a gente não fala tubarão, porque eles já, não, isso não é cação. Você sabe que cação é esse? Esse cação aqui é o panã, esse cação aqui é o bebé, esse cação aqui é o areia. Eu olhava, o negócio era igualzinho. Mas como é que o senhor sabe? Não tinha cabeça, não tinha nada. A mesma cor. Ele abria a bandinha do cação. Você tá vendo aqui a rodela, que eram as vértebras? A rodela desse é maior e o espaçamento entre elas é desse tamaninho. A rodela desse é pequenininha. E são várias, uma do ladinho da outra. Ou seja, aí quando a gente anotava, ia bater na identificação, dava certinho. Dava certinho. Mas ainda assim, a gente não pode confiar. Ok, vou pegar o nome que ele me deu lá, mesmo se a gente desse, olha, anota aqui qual que é o cação que você pescou, e daí quando for vender, a gente faz um rótulo, alguma coisa. Mas não dá, assim, apesar de ser, muitas vezes, bater, mas em termos de comercialização, isso nunca seria aceito. Tem que fazer toda uma validação, nem que seja por barcode, alguma coisa, para que a gente passe a informação correta. Difícil. A Bia fez outra pergunta aqui. Você não acha que daria para generalizar? Dá para generalizar sim. É o que eu faria. Só chegaria e falaria, não vamos consumir cação. Mas a gente sabe que isso não vai funcionar. É uma questão muito cultural. Não só aqui no Brasil, em vários outros lugares, é uma questão, tipo assim, tem rituais que tem o consumo desses animais, e as pessoas não vão abrir mão. O que a gente pode fazer é tentar orientar. Chegar e proibir não vai funcionar. A gente já tentou essas vertentes de falar, não vamos mais consumir. E as pessoas meio que rejeitam. Então a gente não pode mais comer nada. Eu já ouvi muito isso, muito. Não pode mais comer nada, não pode. Tudo está contaminado, a gente não pode mais comer nada. Não, acho que como algo cultural, a gente sabe que nunca vai. Infelizmente, a gente nunca vai conseguir bloquear, mas acho que a questão da educação ambiental seria o caminho ideal. Só completando, desculpa abrir aqui. Sobre generalizar, na verdade, era em relação ao comentário desse de sinalizar, né? Por exemplo, até a Aline completou ali como é feito com os produtos transgênicos, né? Então, será que a gente não conseguiria, pelo menos, propor, né, medidas dessa forma para que as embalagens de cação sejam sinalizadas com algum símbolo ali de que pode conter traços de metais tóxicos ou outros contaminantes. Isso, né? seria o ideal. O ideal. A generalização. A gente trabalha para chegar nisso, né? Eu acho que isso poderia ser uma possibilidade, mas acho que fica mais restrita a questão da comercialização em supermercado, né? Nos cações que são processados e vendidos congelados, né? Nos mercados, acho que já ficaria um pouco mais complicado, mas é realmente uma boa ideia. Pelo menos nos supermercados daqui, a gente geralmente só vê vendendo cação azul. Uhum. Só cação azul. Mas se a gente for numa feira, vai ver vários. Eu consegui pegar tubarão-tigre sendo vendido. Bom, temos muitas perguntas ainda, meninas. A Vanessa Pedrosa fez uma outra pergunta que é: quais alternativas existem para acompanhar o comércio de elasmobranquios em um país que não tem controle dos desembarques ou pouco controle? Na verdade, esse é o que eu estou trabalhando agora, né? Esse é o objetivo do meu projeto de doutorado. A gente está desenvolvendo modelos estatísticos, são modelos de estatística bayesiana que a gente utiliza pouco ou nenhum tipo de dado, né, para tentar recriar tanto quantidade quanto composição de espécies que estão sendo comercializadas. Né? A gente já passou aí 2 anos e meio tentando trabalhar na elaboração do modelo, a gente finalmente conseguiu, né? E agora a gente está esperando
receber mais alguns dados aí de alguns países para que a gente possa testar o modelo, né, ver se vai funcionar, mas se tudo der certo, em alguns anos a gente vai ter uma ferramenta para né, fazer essas estimativas, pelo menos melhor do que tem agora, né? E talvez no futuro a gente consiga melhorar mais e mais, mas por enquanto, pelo menos um pouco melhor do que a gente já tem disponível. Acredito que nos próximos anos a gente vai poder estar disponibilizando. Sensacional, bom trabalho. Outra pergunta da Vanessa para a Ana Paula, que é: existem trabalhos de conscientização quanto ao perigo de consumo de elasmobrânquios junto às comunidades pesqueiras, supermercados grandes e nas escolas? Bom, eu posso falar aqui pela região. Não, como eu falei no começo da apresentação, aqui as pessoas nem sabem da ocorrência de tubarão, nem sabem, elas nem mal sabem o que é cação. Então, a gente chegar já perguntando se elas acham que é alguma carne que possui alguma contaminação, elas não vão saber, elas não sabem. O que algumas pessoas falam, foi como a Ana falou, é uma carne remosa. Mas essa questão de realmente de contaminantes, de toxicidade, as pessoas não fazem a menor ideia. A gente está começando a trabalhar, esse é um tópico muito novo aqui pelo menos na nossa região é muito novo. A gente está começando a abordar sobre isso, a fazer vídeos, a fazer divulgação sobre isso tudo agora, mas as pessoas realmente a abrangência, o impacto ainda é muito pouco. Eu concordo, eu já cheguei a ver alguns projetos, né? Alguns dos países que a gente está trabalhando, o pessoal fala que tenta fazer educação ambiental com as comunidades, mas são casos muito específicos, né? Comunidades muito pequenas e que os resultados foram positivos. Mas, assim, uma ampla escala global, realmente não acredito que não tenha nada desse tipo. Se a gente chega, assim, se a gente chega e fala, mercúrio, pelo menos aqui na Amazônia as pessoas só vão pensar no garimpo. Entende? Então, como é que eu vou colocar na cabeça de uma pessoa que ela está comendo cação, um bicho que dá no mar, e ela vai estar exposta ao mercúrio? E o arsênio, que as pessoas nunca nem ouviram falar? Com certeza. Vamos lá, tem mais umas perguntas aqui da Aline Prado. Ela disse: parabéns, Ana e Juliana, e obrigado pelas apresentações. Em relação ao consumo, a maioria das pessoas não sabem que estão consumindo cação, mas existem as que sabem o que é e da toxicidade da carne, mas preferem continuar consumindo. Além disso, como colocado, a carne de cação acaba fornecendo segurança alimentar para comunidades tradicionais e tem até uma questão cultural e de crenças de consumir a carne e outros subprodutos, como, por exemplo, fígado, brânquias, etc. Como vocês acham que podemos superar estes problemas e como garantir a saúde pública dessas comunidades? Essa é uma pergunta que eu me faço também. Essa é uma pergunta que eu me faço. Realmente. Eu só ia falar isso, realmente muito difícil. É muito difícil. Acho que a questão da educação, né, a tentativa de fornecer o máximo de informação possível para o consumidor e torcer para que o consumidor faça a escolha correta, mas realmente muito difícil. A gente não pode chegar, pegar pela mão e não vai comer, venha para cá. Eu conheço gente que trabalha comigo, que estava fazendo lá o doutorado junto comigo e levava aplicação para comer no almoço. Bom, eu vou chamar agora o Ricardo Rosa, que levantou a mão, professor. Professor, se o senhor quiser abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Obrigado, assim, não queria tomar a vez de ninguém, mas assim, eu tinha uma pergunta relacionada justamente aos dados de comércio, tanto global como no Brasil, diante dessa escassez de estatística, né? Então, eu entendo que internacionalmente a FAO é o organismo que normalmente produz estatísticas pesqueiras, e no Brasil a gente está sem elas há vários anos, né? Como é que a gente tem esses dados sobre o comércio interno de tubarões e raias no Brasil sem ter a estatística pesqueira, né? Eu entendo que
os dados de importação, eles existem, né? Mas o que é pescado e vendido dentro do Brasil, como é que a gente acessa esse tipo de informação? Era essa a minha pergunta. Professor, acho que até o momento realmente não tem como, né? Como eu falei anteriormente, essa é uma parte do nosso projeto de doutorado, de pós-doutorado. A gente está tentando desenvolver um modelo que leva em consideração todos os aspectos possíveis, né, que levariam um determinado país a capturar e comercializar ou consumir localmente carne de elasmobranquios, mas a gente ainda não tem isso em mãos, né? No momento, a gente depende dos dados da FAO, das Nações Unidas, né? Existem alguns dados de alfândega, algumas regiões também divulgam esses dados e mais detalhes, mas no momento é disso que a gente depende. Tem também, né, os dados do projeto Sea Around Us, que eles utilizam os dados da FAO, mas tentam reconstruir a questão da pesca artesanal, né? Através também de modelos estatísticos. No momento, é isso que a gente tem, realmente. E esse número, assim, que é muito repetido, de 100 milhões de tubarões capturados anualmente, um número, virou meio mágico, né? Mas acho que vem dos trabalhos da Shelley Clark. Da Shelley Clark, exatamente. E aí ele fica sendo repetido já, acho que há umas 2 décadas, né? Então eu queria saber, assim, será que fica ainda nesses níveis, aumentou, ou a gente não sabe exatamente o que é capturado hoje? Recentemente saiu um relatório da WWF, que eu acho que é o material mais recente que a gente tem, e eles repetem o valor de cerca de 100 milhões, né? Realmente eu não sei se eles estão só repetindo o que foi informado pela Shelley Clark, acho que no trabalho dela de 2006, acredito, se eu não estou enganado. Mas realmente é o número que circula por aí. Ok, muito obrigado, parabéns às duas, muito boas palestras. Obrigada, professor. Bom, vamos dar continuidade aqui às perguntas que vieram no chat, da Mari Martins. Ela disse: parabéns, meninas, apresentações geniais e super relevantes. Existe algum tipo de inspeção para monitorar os níveis de contaminantes nos elasmobrânquios e pescados? Algo como um controle de qualidade? Tipo um monitoramento? Não, a gente não tem. Isso é algo que a gente já sempre conversa, né, nos nossos debates, tal, que seria muito interessante ter, mas a gente não tem, não. Eu também não tenho conhecimento de nenhum tipo de monitoramento. Não, na verdade, tem Mari, lembrei, na União Europeia. Não sei os detalhes, mas eu vou procurar e posso te passar. Tem um tipo de monitoramento lá. Não sei, não me lembro agora de cabeça os detalhes, mas foi a única coisa que eu já ouvi falar. E a Mari pergunta para a Juliana também: vocês observam que os consumidores têm noção de que os elasmobrânquios podem estar contaminados? Não, eles não têm noção. Não restrito aos elasmobrânquios, né? As pessoas não têm noção de que o peixe, porque assim, culturalmente o peixe ele é conhecido como um dos alimentos mais saudáveis que se tem. Se a gente for ver entre frango, carne, o peixe é o alimento mais saudável. Então, se a gente chegar e falar, olha, esses animais, esse tipo de proteína animal você pode estar sendo exposta a contaminantes, a metais, a poluentes orgânicos, as pessoas vão ficar extremamente assustadas. Bom, a Catarina Morim disse: parabéns pelas falas, e perguntou para ambas: como vocês lidam com um conflito entre desestimular o consumo de elasmos e o cenário atual de insegurança alimentar no país? Realmente uma situação bastante complicada. Eu acho que a questão, pelo menos para mim pessoalmente, eu não tento desestimular o consumo quando se trata de comunidades pesqueiras e pessoas que realmente dependem
desse recurso, né? Eu sempre tento conversar com as pessoas que trabalham comigo, que têm opções de comprar outras coisas, né? E discutir mais diretamente com essas pessoas sobre a redução no consumo. Mas realmente a realidade de cada um é difícil de saber, né? E eu sempre tento entender a situação, me colocar no lugar de cada pessoa, mas é difícil. Eu já tentei desestimular bastante, ir contra, falar com as pessoas, apresentar tudo, mas eu cheguei na mesma conclusão que a Ana. Me colocando no lugar, às vezes, realmente a gente não tem muito o que fazer. A gente tem só que tentar orientar, mas chegar a ser muito incisivo e proibir, não come, não faz isso. A gente acaba sendo rotulado como chato, as pessoas não querem mais ouvir o que a gente está falando. Então não funciona dessa maneira. É um limiar muito tênue, né? Difícil. E aí, acho que principalmente quando a gente está trabalhando diretamente com essas comunidades, você quer estabelecer uma relação de confiança, né? Amigável. De amigável. Então fica realmente difícil. A gente passa as informações, eu acho que a ideia é essa, né? De colocar na mão do consumidor, do pescador, do comerciante, enfim, as informações que a gente tem e deixa a critério deles que façam as suas decisões, desde que não seja algo legal. Se aí já é algo legal, aí é outra história, né? Hoje, tipo assim, hoje em dia eu já não falo assim, não coma, mas falo assim, olha, se você vai comer, não come todos os dias, não come todas as refeições, tenta consumir uma quantidade menor, mas assim, não deixa seus filhos comerem, se tiver pessoas grávidas, se tiver mulheres grávidas, que elas não consumam também. Não chegar aí e falar, não vai comer, porque aí não dá certo. Dá-lhe educação ambiental. A Renata Leite perguntou para a Juliana, que ela ficou com uma dúvida. O pessoal de Belém consome fígado? Consome. Em Belém, especificamente, foi dos lugares que eu mostrei, foi o único município que as pessoas exigem o fígado. Se não tiver, eu perguntei para várias pessoas, mas você consome o fígado? Se não tiver o fígado, não presta. Mas por quê? Não presta porque a gente usa o fígado, a gente frita a cação na gordura do fígado. Aí a ecotoxicologista, meu Deus. Aqui em Belém eles só comem se tiver o fígado. Tanto que em nenhum outro lugar eu conseguia mostrar fígado, se não em Belém. Em Belém eu conseguia mostrar o músculo e o fígado. Nos outros lugares, só o músculo. Mais uma pergunta. A Beatriz Mello perguntou para a Ana Paula. Como é, por exemplo, na Austrália e no Canadá, a questão de importância dos animais marinhos para a população? É muito diferente do Brasil? Como é a educação ambiental? É um pouco diferente, porque as pessoas aqui não necessariamente dependem diretamente, né, do consumo de carne de elasmobranquis ou outros animais marinhos. Normalmente é até mais caro, então é um pouco diferente. A questão da educação ambiental é um pouco mais fácil nesse sentido, até porque esses países culturalmente, pelo menos o Canadá, culturalmente não é tão complexo como o Brasil, onde de estado para estado as coisas mudam, né, completamente. Então eu acho um pouquinho mais fácil, né, de ter essa discussão, de falar das problemáticas do consumo de carne de elasmobranca, as pessoas tendem a ser um pouco mais abertas a isso, porque é mais fácil, né? O pessoal tem uma vida melhor, tem mais recursos, tem opções de comprar outras coisas, o que é já um pouquinho diferente no Brasil. Mas só para completar, só para não dizer que é tudo fácil, existem muitos conflitos. Aqui na região que eu moro, é principalmente com lagosta, né? Que o pessoal quer pescar tudo, né? Tudo que tem disponível e a galera ambiental está lá tentando proibir. Então, tem um conflito muito grande nessa área também. Existem os conflitos, é só em alguns casos, principalmente no que diz respeito a sugerir outros tipos de alimento, eu acredito que seja mais fácil de se fazer aqui do que no Brasil. A Vanessa Betcher
mencionou. Seria interessante começar parcerias com grupos da nutrição, porque muitas vezes as pessoas se formam sem conhecimento desse risco e passam na dieta de crianças como o peixe sem espinha ou algo do tipo. Foi mais um comentário. Vocês querem comentar alguma coisa? Não. Tá, então vou passar para a próxima. A Bruna Moraes disse, seria interessante... Ah, não. Acho que está repetida a pergunta, desculpa, gente. Já existem projetos de identificação de pescado no mercado. Será que não conseguimos unir forças para criar um selo de exposição ao mercúrio da mesma forma que já temos selo obrigatório de transgênicos? A pergunta que seria um sonho. Não só para mercúrio, né? Sim, o mercúrio chama atenção, mas a gente sabe que não é só o mercúrio. É uma ótima ideia. Juntar forças aí para conseguir. Seria lindo ter uma etiquetinha na frente de cada embalagem, né? Mas foi aquilo que a pessoa já discutiu, que infelizmente isso só serve para supermercado, em peixarias, não vai ter muita Infelizmente vai ser praticamente só para tubarão azul, né? Mas já seria Mas é alguma coisa, ótimo primeiro passo, exatamente. Com certeza. O José Belchior falou, primeiramente, meus parabéns pelas apresentações, e minhas perguntas são para as duas. A pesca no Brasil é mais de 70% artesanal. Esse seria o principal desafio para uma gestão unificada da pesca, ou a centralização da gestão a nível federal seria o principal? No caso dos modelos para estimativa de produção e captura, a proposta seria que eles sejam algo definitivo ou algo paliativo até uma mudança concreta nas observações de desembarques? A primeira pergunta, eu realmente não sei qual que seria a melhor opção. Contando que a gente tenha monitoramento, se é centralizado, através do governo federal, realmente não sei como, né, não tenho muita expertise nessa área para te dizer qual que seria a melhor forma. No caso dos modelos de estimativa, o ideal são modelos, né? São projeções que a gente acredita que façam sentido, com base nos dados, nos poucos dados que a gente tem, e com base também no conhecimento dos nossos colaboradores, que a gente manda os modelos para eles, né, para cada país, eles dizem, olha, isso faz sentido, olha, isso não faz sentido, e a gente altera, né, dessa forma. Mas são projeções. O ideal realmente é que a gente tivesse monitoramento, que a gente tivesse gente lá, né, observadores lá no desembarque, coletando a informação precisa, né? Mas a gente sabe que isso está distante da realidade, então a gente tem que trabalhar com o que dá, com o que tem, né, no momento. Então não é o ideal, mas no momento é o que dá para fazer, acredito. Juliana, você quer comentar alguma coisa? Tá. Então a Nayara Bucair perguntou para a Ana Paula. Como incluir a pesca artesanal nas estatísticas de comercialização, sem depender exclusivamente de fiscalização? Como você enxerga isso? Você sugere algo? O que a gente tem tentado fazer são amostras, né, amostragem nesses locais, por um período determinado. Por exemplo, no Brasil, a gente vai fazer por um período de 2 anos, visitando áreas de desembarque 2 vezes por mês. Então, isso, obviamente, não dá para a gente, não fornece toda a informação que a gente precisa, não fornece todos os detalhes, mas fornece uma ideia geral, né? E aí, a partir daí, a gente consegue tentar criar essas estimativas mais detalhadas. Mas seria mais ou menos isso, né? Tentar monitorar, né? Ter grupos de pesquisa, né? Ter participação do governo também, né? Coletando essas informações, monitorando esses desembarques. A Vanessa Pedrosa fez mais uma pergunta que existe alguma parceria de universidades com pesquisadores para coletar esses dados de comércio de alas brancas no Brasil, já que não há controle das autoridades? Eu quis dizer pescadores, universidade com a comunidade pesqueira, eu escrevi errado, desculpa. Então, parceria, a gente tentou fazer parceria com o CEPINOL, porque o CEPINOL já tem uma parceria com os pescadores, então
Eles mandam o observador de bordo nos barcos pesqueiros, principalmente camarão-rosa, pescada-gó, piramutaba, para fazer esse monitoramento. Mas a gente encontrou muita dificuldade, porque eles não deixavam mostrar os tubarões. Então a gente começou a ir nas férias e assim, na amizade, porque se a gente chegar muito também, muito incisivo, eles meio que ficam afugentados. Então a gente vai, conversa e tal. E daí eles deixam a gente fazer as amostragens de boa. Só fala que é para fazer estudo de genética, alguma coisa. Eles deixam tranquilamente a gente ir lá e coletar. E acho que vários outros grupos de pesquisa, já vi a Rachel também, a Rachel acho que ela tá aqui, também fazendo esse tipo de amostragem e tem dado muito certo. É o que tem dado certo, é o que tem sustentado a pesquisa de ecotoxicologia com elasmobrancos tem sido assim, porque a gente não paga pela maioria das amostras, a gente consegue uma amostrinha pequenininha que dá para fazer a parte genética e dá para fazer a questão dos metais e tem sido só nessa parceria mesmo. Bia, quer perguntar? Eu vou esperar a última. É uma pergunta, assim, bem de leigo, de fora da área, né? De ecotox, assim, como que vocês selecionam os contaminantes que seriam os mais indicativos, né? De toxicidade, né? Então, a gente tem uma infinidade de contaminantes, né? Orgânicos, não orgânicos, e entre outros, né, os emergentes, aí como que vocês conseguem selecionar, assim, né, por exemplo, se você imagina num cenário que você fosse contratada, né, e outras pesquisadoras para fazer esse tipo de inspeção, né, para consumo, quais seriam esses contaminantes e como que vocês fazem essa seleção? Para os inorgânicos, a gente normalmente é meio que conhecido. Vamos analisar os que causam conhecidamente danos à saúde. Os elementos traço, os metais e metalóides. Metais e metalóides são os que a gente normalmente analisa. Os orgânicos e os emergentes já são uma vasta quantidade. Se a gente for... E aqui no Brasil são análises que são caríssimas, são análises que são contaminantes que estão começando a ficar um pouco mais acessíveis, muitos contaminantes orgânicos. A gente ainda não consegue fazer em alguns laboratórios aqui no Brasil, então se torna algo muito mais dispendioso para a escolha. Normalmente escolheria organoclorados, PFAs outros do tipo, que são os que a gente sabe que também causam danos à saúde em concentrações bem, bem mínimas. Mas aí chega na questão do custo. Não tem financiamento para analisar. Sim, complicado. Obrigada. Vamos lá. Catarina perguntou para a Juliana: vocês já observaram casos na sua região de intoxicação ou doenças causadas pelo consumo de pescado contaminado por metais? Por pescado, de forma geral, já tiveram alguns relatos, mas por consumo de elasmobranco, de tubarão especificamente, não. Mas de pescado, de forma geral, sim, já a gente conhece alguns casos. Só que aqui na Amazônia tem uma outra questão que é muito interessante, que alguns outros grupos de pesquisa também têm trabalhado, a gente sabe que a Amazônia ela é um foco de mercúrio, né? Naturalmente, ela é um foco de mercúrio, por causa da formação geológica. E por que a gente não tem tanto desenvolvimento de doenças causadas por mercúrio como em outras regiões do mundo, por exemplo? Para esses grupos, para esses pesquisadores que têm trabalhado há muitas décadas aqui, tem relacionado muito com a nossa alimentação. A nossa alimentação, ela, apesar de a gente estar sempre exposto ao consumo de mercúrio pelo pescado, principalmente nas populações ribeirinhas, mas as pessoas também consomem muitas fontes de selênio, que acaba exercendo um papel protetor sobre esses efeitos do mercúrio, né? Do mercúrio especificamente. Mas agora, relacionada a outros elementos tóxicos, como, por exemplo, o arsênio, ou chumbo, ou cádmio, eu, particularmente, não conheço casos relatados de pessoas que tenham sofrido intoxicação pelo consumo de pescado.
E a Vanessa perguntou para a Ana Paula, no trabalho do Boris e colaboradores de 2013, eles sugerem que a captura anual pode ser de até 273 milhões de tubarões por ano. Esse modelo que vocês estão desenvolvendo vai possibilitar uma atualização anual dessa estimativa? Fiquei com essa dúvida. Parabéns pelo trabalho e pelas palestras. Obrigada. Essa é a ideia, né? Se vai funcionar, até o momento está funcionando muito bem, a gente está bem animado com os resultados. A ideia é que a gente tenha estimativas anuais de captura, né, de importação, de exportação e de consumo local, e também informações a nível de espécies, de composição das espécies que são capturadas e comercializadas. Né? A princípio está indo bem, e a gente está animado com os resultados, mas torcendo aqui para tudo dar certo, né? É isso. A Beatriz Melo perguntou, para vocês, o que é mais danoso, a pesca artesanal ou a industrial? Diferentes formas de danos, né? Acho que não dá para escolher uma. Eu acompanhando aqui na região, eu acredito que a industrial, principalmente a do camarão, é a que causa mais danos aqui para a gente. A nível global, a pesca industrial, ela ocorre mais em diferentes áreas, né? Principalmente em diferentes regiões, do que a pesca artesanal. Então, a pesca industrial tem mais impacto em tubarões oceânicos, populações oceânicas, enquanto a pesca artesanal tem mais impacto nas regiões costeiras. Então, para mim, meio que é difícil diferenciar as duas. Dois tipos de pesca causam, obviamente, bastante impacto, mas em diferentes grupos de elasmobrancos. A Mari Martins fez mais uma pergunta para a Ana Paula, que é, vocês também estão trabalhando com estimativas de raias? Tem algo nesse sentido sendo feito para esse grupo? A gente está trabalhando com raias, quimeras e tubarões. Essa é a ideia. Realmente tem menos dados, né, para raias, muito menos ainda para quimeras, mas até o momento a gente está tentando incluir tudo. E eu tenho uma pergunta para as duas, enquanto o pessoal pensa e escreve mais perguntas aqui. Queria saber como, assim, uma questão um pouco mais pessoal, né? Vocês como mulheres e trabalhando com questões pesqueiras e indo para campo, vocês sentiram alguma dificuldade? Isso vale para as duas. Vocês sentiram que teve alguma dificuldade por vocês serem mulheres? Ou foi tudo bem? Vocês não tiveram problemas algum? Não, esse eu vou começar. Então, Pode ir. eu entrei... É agora que a gente começa a chorar. Eu entrei no doutorado para trabalhar com peixes marinhos, né? Porque eu via que tinha esse gap de informações de ecotoxicologia nos peixes marinhos da Amazônia. Então, eu entrei no doutorado na expectativa de participar das minhas coletas. Sendo que, no primeiro ano de doutorado, a primeira coisa que eu soube, você não pode participar das coletas porque você é mulher. Ok. Então, ficamos na expectativa de ter uma expedição somente feminina para que a gente participasse, pelo menos, de alguns dias em alto mar coletando para ver como que é. Eu me formei, já vai fazer 2 anos, ano que vem, e essa expedição nunca aconteceu. Então, eu nunca participei de uma coleta minha. Eu sempre recebia o material que coletavam. No meu caso, eu participo das coletas, né? Ainda tanto no meu mestrado quanto agora. Mas é sempre mais complicado, né? A gente sempre tem que estar pensando além, né? Não dá para ir sozinha, sempre está com medo, né? Então, é difícil, dá para fazer, né? Realmente a gente tem que superar medos e as dificuldades, dá para fazer, mas é difícil. Nossa, é muito pesado. Sinto muito que você tenha passado por isso, Juliana. Que difícil ter feito seu doutorado sem poder ter ido a campo. Assim, o único campo que eu fui foi por conta própria, porque as amostras de tubarão
começaram a vir, né? No começo elas vinham, assim, bem raras, e depois não vieram mais. A gente sabia que estava sendo pescado, mas eles não estavam mais mandando pra gente. Então, a minha única experiência de campo foi ir na feira, em várias cidades, por conta própria, por investimento próprio, para poder conseguir as amostras para chegar no meu N mínimo para conseguir realizar o trabalho. Mas no embarque nunca aconteceu. Acontece muito também pelo menos comigo, de não embarque. Os pescadores, né, eles não querem te deixar trabalhar, deixam entrar no barco, mas você fica ali, né, só sentada no canto, né, não pode participar de nada, fica ali só olhando, ou precisa se retirar de algumas situações, porque começa, né, a ficar mais complicado, ou eu já recebi muitos comentários desrespeitosos, e a gente tem que rir e continuar, né? Então, dificuldades aí para quem está começando, que realmente essas situações, infelizmente, ainda acontecem bastante. E não só no Brasil, em vários lugares. Não, para mim, ele se achegou, né? A pessoa que era responsável pelos embarques. Não, o máximo que você pode chegar lá perto do barco e tirar uma foto. E pronto, acabou por aí. Não sei, a gente vê que é algo generalizado, porque infelizmente no chat várias outras mulheres aqui estão reportando também que já tiveram problemas, e acho que por isso é importante a gente formar nossas redes, né, de mulheres, e com homens, claro, sempre, mas as mulheres se fortalecerem, né, para a gente não ter que passar por isso, por vocês não terem que passar por isso também. Bom, fiz a minha pergunta, mas deixa eu voltar agora para a questão da pesca em si, que a Marcela Varenga fez uma pergunta, se há estimativa sobre o comércio de violas. Especificamente, eu acredito que não, até o momento não. Eu sei que está tendo grande esforço aí, saíram muitos recursos financeiros recentemente, né, para o estudo de violas, então talvez aí mais para frente, mas no momento não tem nada específico para violas. Não que eu saiba. Pessoal, mais alguém quer fazer uma pergunta pelo chat, ou quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Ou um comentário? Fiquem à vontade. Vamos ver. Flávia, eu posso só fazer uma observação? Vanessa Pedrosa. Só que em relação, eu fico muito assim sentida com essa questão da gente ter medo de quando vai sair em campo para trabalhar com a comunidade pesqueira, os homens. É fato. É perigoso, sim. A gente precisa estar acompanhada. Não sei se vocês, é mais uma dúvida minha, se vocês têm algum canal que a gente pode estar se comunicando, as mulheres pesquisadoras mesmo, assim, uma forma da gente estar se protegendo e de se acontece algo mais sério, da gente levar isso para frente para a justiça. Espero que não aconteça, mas é fato. A gente precisa estar... É irreal isso, mas é real. Precisa, a gente muitas das vezes ir a campo com um colega, um simples colega de trabalho, de mestrado, doutorado, um amigo que possa ajudar. É real mesmo isso. Vanessa, se você se interessa, tem se formado cada vez mais redes de mulheres no Brasil, cientistas, que é a forma da gente realmente juntar forças, né? E não necessariamente para campo juntas, mas é uma rede de apoio. Então, existe elas mulheres, né? Que agora a gente está aumentando a nossa rede, vamos formar essa rede linda, mas também já existe a rede das ICTIA Mulheres, e existem outras das mulheres oceanógrafas, ou quem trabalha com paleonto, com ornito, com herpeto, todas essas redes de mulheres, então, já estão se ajudando a se fortalecer, que seja para ir a campo, publicações, ou o que seja. Certo, obrigado. Acho que a gente se sente até confortada de alguma forma, porque é real mesmo. Minha doguinha quis aparecer aqui para dar um oi para todo mundo. Oi. Acho que ela está querendo conversar com o Pilgu, porque pediram na mesma hora para subir, ó. Eu estava pulando aqui o tempo todo. Adoro quando os pets participam das reuniões.
A Mari Martins comentou aqui, ó, que quem estiver precisando de amostras e quiser colaboração, para buscar com colegas, tem muito laboratório com muitas amostras no Brasil, então essas redes servem para tudo. As redes são essenciais para a gente manter essa comunicação. E eu queria se eu puder, por favor, Flávia, eu queria deixar, né, o convite, inclusive para a Juliana, agora que eu não tive a oportunidade de conhecer anteriormente, mas quem estiver trabalhando com desembarque, que tiver informações e quiser colaborar com o nosso projeto, vai ser muito bem-vindo, né? Então, é só entrar em contato comigo, né, e a gente conversa. Bom, pessoal, acho que se ninguém tiver mais perguntas, comentários, eu acho que a gente pode ir para o intervalo. Aí, uma segunda chance. Ó, a Isa está perguntando aqui contatos. Ah, a Ana Paula já respondeu. Tá ótimo. O contato de vocês. Então tá, pessoal, vamos para um intervalinho. Se vocês quiserem ficar na sala, ou se quiserem sair da sala, fiquem à vontade. E a gente volta às 7 pontualmente para as apresentações orais. Então, estejam presentes, porque pode rolar sorteio a qualquer momento. E as apresentações depois vão ter discussão, então foi ótimo, vocês perguntaram muito, foi maravilhoso. Continuemos assim, que ainda temos muitas palestras pela frente. Obrigada, Ana Paula, obrigada, Juliana, foram excelentes as palestras de vocês, as discussões, incrível, 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 obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada também pelo convite, e aí, querendo também conversar mais sobre o tema, a gente também está aqui para isso. Até já, pessoal. Tchau, tchau.